Bem-vindos aqui ao nosso último vídeo dessa sequência aqui da disciplina ministrada no final de 2021, iníciozinho de 2022. E esse último vídeo, na verdade, ele não vai ter assim uma explicação detalhada de algum modelo, é, não vai ter um passo a passo assim. Na verdade, vai ser uma coisa mais ampla, só uma pincelada em alguns tópicos que eu considero que seriam bons tópicos de estudo para quem quiser seguir adiante. Então, quem chegou até aqui com regressão linear, regressão logística e com efeitos mistos e está se sentindo seguro, pegou bem esse conhecimento, eu acho que esses próximos tópicos que eu vou mostrar seriam progressões naturais assim. E uma intenção também é mostrar por meio de uma passada breve assim, como é possível compreender outros modelos de maneira mais fácil para quem já compreendeu a base, tá? Então, por isso que eu estou chamando aqui essa apresentação de próximos tópicos, são meio que sugestões assim, tá? Então, primeiro eu quero mostrar que para hoje eu vou seguir essa sequência aqui, não vão ser explicações detalhadas, tá? Vou fazer uma breve explicação do que é cada coisa, um exemplo simples, sem também ir em muitos detalhes, e para cada tópico aqui abaixo, uma sugestão de leitura para quem quer seguir adiante, tá? Então eu vou fazer uma breve explicação do que seria uma regressão de Poisson, uma regressão logística ordinal, uma regressão multinomial e vou falar rapidinho sobre a questão de centralizar e reescalonar nossas variáveis preditoras, tá bom? Então vamos lá, regressão de Poisson. O que é a regressão de Poisson? É muito útil na área de linguística, porque deve ser um modelo padrão para quando a nossa variável resposta são dados de contagem. Né? Então, quantas palavras, ou quantas construções gramaticais, ou quantos erros há por cada caso nos nossos dados, né? Em função de outras variáveis. Então, um exemplo aqui. Tem esse exemplo desse estudo em que Winter e Growander modelaram a frequência de palavras de preenchimento, né, os fillers em inglês, como o, em função do contexto de polidez. Então, quanto mais formal ou quanto mais informal o contexto, como que isso poderia prever a frequência dessas palavras de preenchimento. No outro estudo, Bentz e Winter modelaram a quantidade de marcadores de caso que uma língua tem em função da proporção de aprendizes dessa língua como segunda língua. Nesse terceiro estudo, eles modelaram a frequência de palavras em função de suas modalidades sensoriais. Então, aqui é a hipótese que o inglês ele é caracterizado por uma dominância visual, né? E veja que sempre que a gente tem frequência, então aqui tem frequência de palavras e frequência de palavras, o modelo de Poisson deve ser a escolha padrão, assim, tá? E por que Poisson? Né? Poisson é a distribuição canônica para dados de contagem. Tá? E ela tem um único parâmetro chamado lambda. Então, se você pensar na distribuição normal que a gente já viu e discutiu e precisou dela várias vezes, ela tem dois parâmetros. Né? Ela tem a média e o desvio padrão, que é o que consegue, você determinando a média, determinando o desvio padrão, você determina ali qual que é a distribuição normal que você está olhando. Né? E aqui a distribuição de Poisson ela tem esse único parâmetro lambda. E aqui eu tenho três exemplos, então uma distribuição de Poisson com lambda 2, lambda 5 e lambda 25. E dá para ver que quanto mais próximo aqui do zero na contagem, menor variância. Né? E quanto mais para o centro aqui da contagem, aqui mais variância e aqui menos variância, né? Vai ficando mais homogêneo aqui. E um fato necessário para a distribuição Poisson, necessário de se conhecer e de estar atento, alerta, é de que ela é restrita ao zero, né? Porque não tem contagem negativa, você não pode ter duas observações, menos dois casos. As contagens são positivas, então ela é restrita ao zero. Isso tem implicações, tá? Esse próximo slide aqui, para quem curte um pouquinho da matemática, saber o que está por trás. Então a gente tem aqui a nossa equação padrão de regressão linear, né? A gente consegue prever um valor de y, tendo o valor do intercept,
mais o valor do slope, vezes o valor da preditora. E isso traz para a gente o valor previsto pelo modelo para y. Agora, aqui, para esse tipo de modelo, a gente precisa de uma função que restrinja esse resultado aqui, que não fique em valor negativo, que seja minimamente zero, né? E para isso a gente usa a função exponencial. Então, fica que o exponencial dessa equação toda força ela a ter um mínimo valor zero, tá? E o inverso do exponencial é o logaritmo. Então, a gente pode expressar essa mesma equação aqui. Essa mesma equação aqui. Vocês entenderam? Essa aqui da esquerda, desse jeito aqui da direita, tá? Colocando o log do lambda sendo igual a aqui a nossa equação conhecida, né? Beta 0 mais beta 1 vezes x. O i quer dizer de um participante específico, tá? Então vocês já estão vendo que o resultado da nossa regressão de Poisson vai ser em log, né? Log lambda. E aí a gente precisa exponenciar o resultado para ter uma interpretação em probabilidade, tá? Um exemplo aqui, um exemplo simples. Vou usar esses dados Nettle 1999, que quem usa esses dados aqui para explicar modelo de regressão de Poisson é o Bodwinter no livro dele de 2020, tá? Então eu peguei do livro dele. Qual é a hipótese desses dados? De que países com menor risco ecológico, ou seja, com meio ambiente mais fértil, têm mais diversidade linguística. E quais são os dados? Então a gente tem aqui 74 observações, cada linha é um país, tá? Tem o Brasil também aqui, ó, e tem essas variáveis, população, área, aí aqui a nossa variável preditora, esse Mean Growing Season, indica quantos meses do ano aquele país é fértil para cultivo nas terras, tá? Então é uma variável que vai de 0 a 12. E aqui lungs, que são as línguas, é a nossa variável resposta, é a contagem de quantas línguas são faladas naquele país. Então na Algéria, por exemplo, ela é fértil por um pouco mais da metade do ano e são faladas 18 línguas lá. O Brasil é fértil quase 10 meses no ano e temos 209 línguas aqui, de acordo com esses dados, assim por diante, tá? Então esses são os dados, e aqui eles estão plotados para a gente ter uma ideia. Então temos aqui países com 0 mês fértil, tá? O Iêmen, por exemplo, esse que está aqui. Temos o Brasil, está perto do 10, o Brasil está bem aqui, ó, perto de 10 meses e quase 200, um pouco mais de 200 línguas, né? E temos esses países aqui com muitas línguas faladas, países férteis o ano inteiro. Então tá aí uma visualização dos dados, tá? Como que rodamos o modelo? Utilizamos a mesma função que já utilizamos para a regressão logística, né? O GLM. E aí na regressão logística a gente colocava como family, colocava binomial, né? Binomial. E aqui para family a gente vai colocar Poisson, é a única diferença. Então estou fazendo o modelo Nettle.m1 e usando a função GLM, lungs em função do Mean Growing Season, os dados é o que eu chamei de Nettle, na minha seção do R, e a família é Poisson. Como é que vem o resultado? Vou mostrar os coeficientes, tá? Então os coeficientes são dados em logaritmo, temos erro padrão, valor de z e o valor de p. A gente tem aqui o intercepto significativamente diferente de zero, e o slope, ou seja, o crescimento do número de línguas para cada mês que se aumenta de fertilidade da terra, também significativamente diferente de zero, tá? Esses valores estão em log. Então, para a gente poder fazer uma interpretação em número de línguas mesmo, a gente tem que exponenciar esses valores. Então, o intercept é a mesma interpretação de qualquer outro modelo, né? É o log, a única diferença é essa que é o log, né? Mas é o log do quê? Da quantidade de línguas que um país tem quando o mean growing season é igual a zero. E temos países assim, né? Então, se a gente fizer uma exponenciação desse valor, a gente chega, pode até colocar isso aqui no R, ó, XP e o valor do intercept. A gente chega em 30.5, né? Isso aqui é a quantidade de línguas que o modelo prevê para um país que tem 0 meses férteis, tá? E vamos calcular aqui para um país que eu fiz com 6 meses férteis, tá? Então o slope, esse 0.14, é o aumento no número de línguas em log, né, para cada mês a mais de fertilidade de cultivo. Então,
quantas línguas o modelo prevê que um país que seja fértil metade do ano tem. A gente faz a exponenciação do intercept, que é isso daqui, mais 6 vezes o slope. Tá? Então, exponenciando essa conta toda aqui, chega em 71. Então, é o número de línguas que o modelo prevê para um país que é fértil metade do ano. Bom, isso aqui é o básico, tá? Aqui, essa parte aqui eu não vou mostrar no modelo os resultados para não gastar muito tempo nesse primeiro modelo, nessa primeira explicação, mas para quem vai trabalhar com isso é preciso lembrar que se os seus dados têm o que são chamados de variáveis de exposição, você tem que adicioná-los ao modelo. O que são variáveis de exposição? São outros fatores que podem influenciar o seu modelo, pode variar principalmente a sua variável preditora. Tá? Então, por exemplo, a gente está vendo. Desculpa, a sua variável resposta. Tá? Então, a gente estava vendo aqui modelando a quantidade de línguas em função da fertilidade, digamos assim, né, do risco ecológico. Agora, a gente vê que tem países lá que são muito grandes em termos de área. E países grandes em termos de áreas, são mais propensos a ter mais línguas. E temos países também com população grande. Países com população grande também são mais propensos a terem mais línguas. Então, a gente tem que controlar esses aspectos, tá? E não achar que é só a fertilidade, tem outras coisas em jogo, tá? E a gente meio que penaliza o modelo e faz ele controlar por essas questões usando esse argumento aqui, offset. Então aqui eu tenho um exemplo de um segundo modelo com a mesma sintaxe aqui, só que eu incluí esse argumento offset para área e poderia colocar um mais offset para population também. Tá? E aí o que o modelo faz é ele leva em consideração, tá? E vai te dar novos coeficientes, só que agora controlando por essas variáveis de exposição. Outra coisa que é bom ter em mente é que se você tem nos seus dados uma variância que não está de acordo com o esperado de uma distribuição canônica de Poisson, você pode usar uma variante da regressão de Poisson chamada regressão binomial negativa, que permite variância em pontos diferentes. Tá? E está aqui a função glm.nb de negative binomial, aí aqui é de um pacote específico que é o mass. Tá bom? Então, era isso aqui. Sugestão de leitura, o livro do Baldwinter, no capítulo 13, ele fala sobre regressão de Poisson. Foi de onde eu tirei a maioria dessas informações aqui para vocês. Tá? Próxima pincelada que eu quero dar, na regressão logística ordinal, que ela é utilizada quando temos dados ordinais, e o exemplo clássico para isso, e muito comum nas humanidades, são dados advindos de escalas Likert. Então, quando a gente passa questionários, principalmente para os participantes de pesquisa, em muitas das perguntas utilizamos uma escala Likert, que é esse estilo aqui, que você coloca alguns pontos entre dois extremos para a pessoa marcar. Né? Então tem esse do concordo totalmente para o discordo totalmente, passando pelo concordo e discordo e com um neutro no meio. Né? E pode ser por frequente, por importante, por probabilidade, pode ter só umas carinhas. É possível colocar só palavras ou símbolos nos extremos e deixar o meio para a pessoa interpretar. Hoje em dia tem uns slides assim que a pessoa pode clicar e arrastar e dá a sensação para ela que ela está numa gradiência assim, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas quando isso chega para o pesquisador, está em categorias. Né? Então tem todas essas maneiras, tudo isso é escala Likert. E aqui a gente tem dados ordinais. Né? Então eles são ao mesmo tempo categóricos, mas eles seguem uma ordem. Tá? Então como é que fica o modelo dessa maneira? Ele é muito parecido com uma regressão logística. Uma diferença é que na regressão logística a gente modela a probabilidade de sim versus não, de 1 versus 0, né? Tanto que a gente faz aquele contrast coding de 1 para 0, né? Mas são sempre entre duas coisas, tá? Então é uma probabilidade que é modelada. Numa regressão ordinal, a gente vai modelar várias probabilidades, que são probabilidades cumulativas. Como é que funciona? Pensa nessa escala aqui que eu mostrei, tá? Essa de 5 pontos, pode ser essa, qualquer uma dessas aqui. Vamos pensar nessa de concordo, tá? Nesse jeitinho aqui, ó. 5 pontos. Então, quais são as probabilidades que vão ser estimadas pelo modelo? Vai ter a probabilidade de pelo menos discordar totalmente,
né, ou seja, só a probabilidade de discordar totalmente. A probabilidade de pelo menos discordar, que aí é a probabilidade cumulativa de discordar totalmente mais discordar. O modelo vai estimar a probabilidade de pelo menos estar neutro, que é a probabilidade cumulativa de discordar totalmente, mais discordar, mais estar neutro. E por fim, a probabilidade de pelo menos concordar, que é a soma, né, cumulativa de concordar, neutro, discordar e discordar totalmente. E se a gente tem 5 níveis lá na nossa escala, a gente só precisa modelar 4 probabilidades, porque depois a probabilidade de pelo menos concordar totalmente, que vai ser concordar totalmente, mais neutro, mais concordar totalmente, é tudo. Então é 1, né? É a soma de todas as probabilidades. Então, e só para mostrar como é muito parecido com uma regressão logística, se você fizer uma regressão ordinal com 2 categorias só, o resultado vai dar idêntico a uma regressão logística, o que já nos leva à informação de que os resultados são dados em logod's, tá? Assim como regressão logística. E para rodar uma regressão logística, uma das opções é usar a função CLM, que vem de Cumulative Link Model, desse pacote ordinal. Tá? E aí vou dar um exemplo. O exemplo que eu estou usando é desses dados rclausedata.csv do livro do Guilherme Garcia. E esses dados são dados hipotéticos que ele simulou, como se fosse um estudo sobre orações relativas. Tá? Então ele simulou como se falantes nativos de inglês e aprendizes falantes de espanhol aprendendo inglês, como se esses falantes estivessem ouvindo frases que contêm orações relativas ambíguas, e essas orações são apresentadas para esses participantes em 3 condições: sem pausa, com uma pausa após o segundo referente, que ele codificou como low por causa de low attachment, sem pausas é no break, ou com uma pausa após o primeiro referente, que está codificado como high por causa de high attachment. Então, um exemplo aqui. É a mesma frase, tá? Mas ela é apresentada com 3 pausas diferentes. Então, ela pode ser apresentada sem pausa. Maria viu a filha da enfermeira que gosta de dançar, com uma pausa após o segundo elemento, que é um possível referente da oração relativa. Então, Maria viu a filha da enfermeira que gosta de dançar. E com uma pausa após o primeiro elemento como possível candidato a seu referente. Né? Então, Maria viu a filha da enfermeira que gosta de cantar. E aí é como se os participantes tivessem que dizer a quem se refere a oração relativa, a filha ou a enfermeira, em cada condição diferente. Né? E línguas diferentes têm preferências diferentes. Então, tirando a questão das pausas, assim, né, só como uma preferência geral, o espanhol vai tender a preferir o primeiro referente, tá? O primeiro candidato aqui como sendo o referente da oração relativa. E falantes do inglês tendem a preferir o que está mais perto da oração relativa. Tá? Então, nesse estudo hipotético, os falantes nativos de inglês e os aprendizes de inglês reagiram a dizer quem que é o referente, e para cada reação, aqui vem a parte que importa para esse exemplo, tá? Eles marcaram numa escala de 6 pontos o seu grau de certeza. 1 tenho pouquíssima certeza, 6 tenho muita certeza. Tá? E a pergunta essas 3 condições, sem pausa, com pausa após o segundo candidato, com pausa após o primeiro candidato, afeta o grau de certeza dos falantes? E tem 2 vezes 12 aqui, tá? Dos falantes. E aí, para esse exemplo aqui, para simplificar, e eu estou seguindo a exemplificação do Guilherme no livro dele, a gente juntou essas 6 categorias em apenas 3. Então, se o participante marcou tenho certeza nenhuma ou tenho pouca certeza, 1, 2, a gente está considerando isso como not certain. Se ele marcou 3 ou 4, as opções no meio da escala, a gente vai codificar isso como neutral. E se ele marcou 5 ou 6, a gente vai codificar isso como certain. Então, passamos a ter 3 níveis. Tá? De 6 que eles marcaram, a gente vai fazer a análise com 3. E aqui estão os dados. Tá? Então, aqui temos os dados dos falantes de inglês, aqui os dados dos falantes de espanhol, aqui na primeira linha, sem pausa, aqui com low attachment e aqui com high attachment. Tá? Então, os hispanofalantes preferem esse aqui. Tá? E
Quando era esse caso, eles tinham mais certeza. O vermelho escuro é certeza, o laranja é neutro e o bem clarinho aqui, cor de pele, é o sem certeza. Então eles tinham mais, os hispanos falantes, mais certeza quando era o é, eles tinham mais certeza quando a condição era de pausa logo depois do primeiro candidato, que é a preferência da língua. E eles tinham menos certeza quando a pausa era depois do segundo candidato, que estava mais perto da oração relativa. E os falantes nativos de inglês, o contrário. Tá? Tinham mais certeza quando a pausa era depois do segundo elemento e menos certeza quando a pausa era depois do primeiro elemento. Tá? Aqui a gente vai modelar apenas os aprendizes, então apenas esses aqui. Tá? E aí como é que fica isso? Como é que fica isso? Bom, a gente vai colocar como referência o no break. Então a gente quer ver se a pausa depois do segundo elemento ou depois do primeiro, como é que fica em relação a não ter pausa, tá? Que faz sentido. Então vamos lá, esse primeiro código aqui, ele coloca a referência em no break e aqui a gente já tem o modelo. Então é CLM, é o certainty em função da condição. Esse certainty 3 aqui é porque juntando aquelas seis possibilidades do falante em três opções. Tá? Então é o grau de certeza em função da condição. E para os dados, dentro dos dados, eu estou filtrando aqui para ficar só os falantes, só os aprendizes. Tá? E como é que são os coeficientes? Bom, estão aqui os dois coeficientes, os dois slopes, né? Um para high e um para low. A gente colocou como referência o no break, né? E esses parâmetros eles são dados em logodds, tá? Então, sem precisar fazer o invloaded lá, a gente já consegue ter uma noção de aumento de probabilidade ou diminuição de probabilidade olhando para o sinal, né? Então a gente vê que a condição high, que é a pausa após o primeiro candidato, aumenta a probabilidade do falante de espanhol ter certeza sobre a marcação dele. E a condição low, que é a pausa depois do segundo elemento, que não é a preferência dos hispanos falantes, diminui a probabilidade dele ter certeza sobre a marcação dele. Tá? E ambos são estatisticamente significativos, ficaram com P bem pequenininhos aqui. Tá? Além dos coeficientes que eu mostrei no slide anterior, o output desse modelo também dá esses threshold coefficients, que são os intercepts, na verdade. E a gente tem mais de um. Tá? A gente tem a quantidade de níveis menos um. Então aqui a gente tem 3 níveis, not certain, neutral, certain. Então são 3 níveis, ele vai dar 2 intercepts para a gente. O pensamento é o seguinte, a gente tem esses 3 níveis aqui, né? Então ele vai dar um intercept, onde está essa setinha, bem no meio disso aqui. Ou seja, esse primeiro aqui, menos 0.5706, está dado em logod, a probabilidade em logod, né, do participante estar pelo menos sem certeza. Tá? E esse segundo aqui é nessa setinha, bem nessa setinha, ou seja, é a probabilidade em logods, né, cumulativa dele estar pelo menos neutro, ou seja, neutro ou sem certeza. Tá? É 0.9. Então aqui, lembrando que se o logod está negativo, é pouca probabilidade, né? Vai estar abaixo dos 50% de probabilidade, e positivo vai estar acima. Tá? Se a gente fizer um invloaded, a gente chega na probabilidade mesmo. Tá? Bom, isso aqui é só para dar uma pincelada e ver mais ou menos como é que funciona uma regressão ordinal. E minha recomendação de leitura para expandir nisso é o livro do Guilherme, o capítulo 8 dele é todo sobre isso. O exemplo que eu tirei aqui, que eu trouxe, é uma simplificação do capítulo dele. Tá? O último modelo que eu quero passar para dar uma pincelada é de uma regressão multinomial. E a regressão multinomial ela é utilizada quando é como se fosse uma regressão logística, mas a nossa variável resposta ela tem mais de 2 níveis. Mas também não são níveis ordinais, como foi antes, né? São só mais de 2 níveis. O exemplo aqui é a escolha desses 3 verbos do inglês, que são meio que sinônimos, let, allow e permit, em função de outras variáveis, como por exemplo o grau de formalidade. Tá? Aí tem 2 opções de se rodar um modelo multinomial. A primeira é fazer a comparação de cada uma
se aqui temos 3 palavras, né, de cada uma das palavras em referência a uma delas. Então aqui, por exemplo, o exemplo que eu vou dar é a gente vai escolher let como referência por ter a hipótese de que ele é o mais informal, né, dos 3. E aí a gente vai comparar allow com let e vai comparar permit com let. Tá? Para isso, uma das opções é a função mloaded do pacote mloaded. A segunda opção, o 2 aqui, é comparar cada um dos níveis à soma dos demais. Né? Então é comparar let em relação a allow mais permit, depois comparar allow versus let mais permit e comparar depois permit versus let mais allow. E uma das opções é a função polytomos do pacote chamado polytomos também. Tá? Então vamos lá, quais são os dados que eu estou usando? São os dados chamados let do pacote rling, que é o pacote da Natália Levchina. Então já está vendo aqui onde vai ser minha indicação de leitura, né? Eu tirei do livro dela esse exemplo. E esses dados são 518 observações retiradas do Corpus of Contemporary American English, o COCA, que é um corpus muito conhecido para quem trabalha com língua inglesa. Ele tem dados de revistas, jornais, tanto escritos como transmitidos. Tá? Então, quais são as variáveis que temos aqui? Temos o verbo, que é a nossa variável resposta, está dizendo se o verbo foi allow, permit ou let. Temos uma variável chamada permitter, que está codificada em anim, inanim e undef, para dizer se o sujeito é animado, inanimado ou indefinido. Imper, para dizer se a oração lá foi no imperativo ou não. Neg, para dizer se ela foi no negativo ou não. Os níveis são yes or no aqui. E o reg de registro, tá? Para dizer se foi uma conversa, spoke para spoken, ou se foi um texto escrito de uma revista, mag para magazine. E o ano, tá? Que fica o corpus está ali entre 1990 e 2012. Então essas são as variáveis, tá? Aqui estão os dados, só para ter uma ideia de como é que eles estão organizados, tá? E algumas hipóteses, então, desses dados é de que let é mais utilizado no imperativo do que os outros, por causa dessas estruturas let me help you, let me do it, né? Que permit é o mais formal de todos, porque ele é utilizado para tipo documentos oficiais, assim, licenças, né? Tipo carteira de motorista, né? É um permit. E o let é o mais informal de todos, né? E que permit e allow são mais utilizados com sujeitos inanimados por construções do tipo essa máquina lhe permite fazer isto, uma dieta desse tipo te permite não sei o que, né? Então mais utilizados com sujeitos inanimados do que let, tá? Como é que fica então o primeiro tipo de modelo? É aquele que a gente vai contrastar allow e permit em relação a let, que é a referência, tá? Estou usando a função mloaded, então a gente coloca o verbo em função de esse e esse tracinho vertical já está indicando que trata-se de um modelo multinomial. Tá? É a codificação aqui da função para dizer que é um modelo multinomial. E aí as outras variáveis, tá? O ano, o registro, se o sujeito é animado ou inanimado, se é imperativo ou não, os dados e precisamos colocar o nosso nível de referência que vai ser let. Como colocamos o nível de referência let, o nosso output ele dá 2 coeficientes, 2 de cada coeficiente. Então dá 2 intercepts, um para allow, um para permit, dá 2 slopes para year, um para allow e um para permit, e assim por diante. Tá? E as estimativas aqui são dadas em logod's. E novamente a interpretação que a gente vai fazer é quanto que aumenta ou diminui a probabilidade para cada verbo em comparação a let. Tá? Então, por exemplo, tem alguns exemplos aqui de conclusões. Tá? Então, em relação ao ano, a gente tem aqui que o allow, a probabilidade dele, para cada ano que aumenta, a probabilidade de uso de allow diminui em comparação ao uso de let. E para permit, diminui mais ainda. Para allow diminui, mas não deu significativo. Para permit diminui mais e deu significativo. Quer dizer que let e allow são mais utilizados recentemente, né? Porque para cada ano que aumenta, diminui a probabilidade de usar permit, né? Deixa eu já ver os outros aqui. O registro não deu significativo. Ou seja, para allow tem menos probabilidade
no registro falado do que let, né? Mas não deu significativo. Um dos motivos é porque o registro falado do Coca é formal também, né? Porque é normalmente transmissão de jornal, tá? Mas vamos ver o que mais eu coloquei, ó, o imperativo. Então a gente tem aqui, ó, o imperativo. Allow, a probabilidade de allow diminui em relação à probabilidade de let quando se tem imperativo. E para permits também, a probabilidade de permits diminui em relação a let quando é um imperativo, ou seja, mais probabilidade de aparecer let com imperativo, né? E o sujeito inanimado aqui, ó, permitter inanime, para allow, tem mais probabilidade para allow do que para let, está no positivo, né? E tem mais probabilidade também para permit do que para let, está no positivo, ou seja, allow e permit realmente indicam tem mais probabilidade de aparecer com sujeitos inanimados do que let e dando significativo, tá? Então é essa a maneira da interpretação. E o modelo 2, aquele que contrasta um contra todos, né? Estou usando aqui a função polítamas e aí a sintaxe aqui dentro é igual de qualquer modelo de regressão que a gente já viu, tá? Só que aí essa função ela vai dar para a gente um output dessa forma aqui, tá? Os odds para a gente. E o que essa função aqui já faz é colocar em parêntese. A gente não está vendo valores de P aqui, né? Dá até para extrair, mas o que ele faz é colocar em parêntese os coeficientes que não deram significativo, tá? Então aqui de novo a gente está vendo que para o imperativo yes, ó, compara os números aqui, ó. A maior probabilidade para quando tem imperativo é para let, tá? Seguido de allow, mas o allow muito próximo do permit, 0,07, 0,05, tá? E para let 26. Pro sujeito inanimado, ó, a maior probabilidade aqui é para allow, seguida de permit bem próximo e let bem menos, né? O registro não deu significativo, tudo entre parênteses, e o ano, ó, a maior probabilidade de ocorrência para cada aumento de ano é para allow, mas muito próximo de let, né? E permit com uma probabilidade bem menor para cada aumento de ano, mostrando que permit mais utilizado em situações mais antigas, tá? Então, enfim, essa é uma pincelada para ver como que aparece aí o output, ter uma noção da interpretação de um modelo multinomial. E minha sugestão é o livro da Natália Levchino, o capítulo 13 dela é sobre isso. Esses exemplos que eu tirei, inclusive, tirei do capítulo dela, tá? O último tópico que eu quero só mencionar, que é algo que merece atenção e estudo, tá? É algo que a gente não fez no curso e que eu senti falta em alguns momentos, mas não queria adicionar mais tópicos assim, tá? Que é a questão de centralizar e reescalonar as nossas variáveis. E qual é a motivação disso? Vamos voltar aqui para os nossos dados English, que a gente usou muito, né? É do pacote Language R. E a gente fez muito esse modelo linear de modelar o tempo de reação que falantes teriam a decisões lexicais, né? Em função da familiaridade que eles têm com a palavra, com a idade do sujeito, que está aqui a faixa etária, né? Codificado entre old e young, a frequência escrita da palavra, o tamanho da família morfológica da palavra e se ela começa com consoante ou vogal. E tem várias outras variáveis, né? Mas enfim, eu coloquei essas aqui como exemplo. A gente vê que se rodando um modelo linear só com essas, todas elas dão significativas, né? Na aula lá de interações a gente vê que não é bem assim, mas enfim, para esse exemplo aqui tá bom. Aí o que acontece? A gente tem esses coeficientes, então a gente tem aqui, quanto mais familiar a palavra, diminui o tempo de ação. Se o sujeito for novo, ele tem um tempo de reação mais rápido também. Quanto mais aumenta a frequência da palavra, menor o tempo de reação. Quanto maior a família morfológica da palavra, menor o tempo de reação. E se a palavra começa com vogal, o tempo de reação aumenta, tá? A pessoa fica mais lenta. E aí, com esses coeficientes, a gente pode gerar um gráfico como esse, o gráfico dos coeficientes, né? Então a gente tem aqui familiaridade, aqui deu 0,03, né? Tá bem aqui. Aí depois age subject tá bem aqui. Aí written frequency e tal. Qual que é o perigo disso, tá? Aqui é como a gente fez até então, nada de novo, nada mudado aqui. Mas qual o perigo disso? Olhar para esses números, olhar para esse gráfico aqui, leva mais ainda a esse erro,
e fazer uma interpretação do tamanho do efeito de cada variável. Então alguém pode olhar aqui e falar, gente, idade tem um efeito muito maior do que as outras variáveis, né? Alguém pode olhar e falar, a frequência e o tamanho da família morfológica tem um efeito de tamanho muito parecido e parecido também com o de familiaridade, mas tudo bem, o de familiaridade tem um efeito um pouquinho maior, né? Tá um pouquinho mais distante do zero. Mas esse tipo de interpretação é errada. Ou a pessoa pode fazer a interpretação olhando para os números também, né? Ó, familiaridade 0,03, idade 0,22, um efeito muito maior, né? Mas isso não pode ser feito porque cada variável preditora dessas está numa escala diferente. A começar que familiaridade, rhythm frequency e family size são variáveis contínuas. E age subject e CV são variáveis categóricas. Aqui não é para cada unidade que muda na idade, é mudar de old para young. Aqui não é para cada unidade de vogal que aumenta, não tem isso, é mudar de consoante para vogal. Já aqui não, aqui é para cada unidade de familiaridade que aumenta. Mas a escala de familiaridade é diferente da escala de frequência, que é diferente da escala de tamanho da família morfológica. Então, como as escalas são diferentes, a gente não pode fazer essa interpretação de tamanho de efeito assim de maneira direta, tá? E aí tem uma outra coisa também que a gente mencionou às vezes, a informação do intercept, né? O que é o intercept? O intercept é o valor do y, então o valor da nossa variável resposta, no caso aqui do tempo de reação, quando todas as outras variáveis contínuas estão iguais a zero e as variáveis categóricas estão no nível de referência, né? E isso eu falei várias vezes que é pouco informativo, porque, por exemplo, que palavra tem familiaridade zero, frequência zero e família zero? Nenhuma. Então esse valor de intercept não é tão informativo assim para a gente. Os slopes são mais informativos, né? Mas a gente pode tornar o valor do intercept informativo também, tá? Então, bom, aqui é o que eu já falei, né? E como é que a gente faz isso? Para o intercept ter uma interpretação mais direta, a gente pode fazer com que a interpretação dele não seja o valor da variável resposta quando as outras estão em zero, mas sim o valor da variável resposta quando as outras estão na média, né? Porque aí fica uma interpretação mais prática. E para fazer isso, a gente subtrai cada observação da média, como se fosse um z-score, né? Uma escala de z, assim, z-score. E aí a média passa a ser zero, o intercept ainda vai ser o valor da variável resposta quando o restante está em zero, mas o zero agora é a média, né? Então a interpretação pode ser o valor de y quando os preditores estão na média, tá? Então isso quer dizer centralizar, tá aqui, ó, centralizar a nossa variável. Mas além de centralizar, porque isso resolve essa interpretação do intercept, mas para aquela comparação direta dos tamanhos de efeito, a gente tem que reescalonar ou padronizar a escala, tá? E a gente faz isso pegando essa subtração ali de cima e dividindo por um desvio padrão ou por dois desvios padrão. Isso faz com que a unidade de cada variável não seja mais a sua unidade original, mas sim seja um desvio padrão, se tiver sido dividido por 1, ou 2 se tiver sido dividido por 2. Tá? E a gente pode fazer isso manualmente, pegando lá a variável que a gente quer e pegando a variável, subtraindo da média dela e dividindo pelo desvio padrão dela mesma. E tem funções, claro, no R para isso. Né? Tem o scale, que é do próprio R, tem o rescale do pacote ARM, que esse divide por dois desvios padrão por padrão, né? E o Andrew Gellman, que é um excelente estatístico da atualidade, tem boas justificativas para isso. E tem essa função sum com dois m's aqui também, que você coloca um modelo aqui como primeiro argumento e acrescenta esse argumento scale igual a true desse pacote JTools, que ele faz isso também, tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Esses mesmos dados aqui, tá? Do tempo de reação em função familiaridade, tal, eu vou reescalonar, mostrando como é que eu poderia reescalonar usando a função rescale do pacote ARM. Então carreguei o pacote, aí eu pego os meus dados, que eu chamei de EN, né, o English, e eu acrescento com mutate, acrescento algumas colunas, acrescento familiaridade, coloquei STD de standardized, padronizado, tá?
Mesma coisa para age subject, written frequency, tal. E uso, e para preencher essas colunas que eu estou criando, eu uso a função rescale em cima da minha coluna original, tá? E aí eu rodo um novo modelo com o tempo de reação em função dessas novas colunas, familiaridade rescalonada, idade rescalonada, frequência escalonada e assim por diante, tá? E aí o que acontece? Aqui em cima, ó, eu coloquei os parâmetros, os coeficientes e os valores de P, erro padrão e o valor de T na escala original e aqui na escala rescalonada, tá? Então dá uma olhada aqui que o intercept ele muda, tá? Aqui parece que muda pouco porque o nosso tempo de reação também está na escala logarítmica, né? Então é uma escala um pouquinho mais achatada, tá? Olha o familiaridade mudando aqui de 0,03 para 0,08 e os categóricos não mudaram, porque fazendo dessa maneira que eu fiz padrão, ele não muda os categóricos, mas tem como mudar também se quiser. Eu estou mostrando assim para simplificar, é algo que tem que se estudar, tá? É algo chamado contrast coding, tem que dar uma estudada nisso, mas eu fiz dessa maneira que não muda para facilitar, tá? Mas vamos focar nos contínuos então. E o written frequency mudou de menos 0,02 para menos 0,06, tá? Se as categóricas também tivessem sido rescalonadas, a interpretação desse intercept aqui seria de uma grande média, quando tudo está na média, incluindo as categóricas, tá? Em vez de eu pensar em old e young como 0 e 1, eu poderia pensar nele como menos 0,5 e o outro como 0,5, tá? Mas enfim, aqui eu ainda interpreto de maneira parecida. Esse intercept aqui é o valor do tempo de reação quando tudo bem, quando age e CV ainda estão nos valores de referência, mas quando familiarity, written frequency e family size estão nas suas médias. E essa diminuição aqui do tempo de reação ainda é para cada unidade de aumento de familiaridade, mas a unidade agora não é a escala de familiaridade, é 2 desvios padrão, tá? Porque eu usei a função rescale. Vamos ver, isso aqui é mais ou menos o que eu falei, né? O intercepts, slopes. E aí a vantagem é que eu posso fazer uma comparação direta do tamanho de efeito, tá? Olhando para esses valores rescalonados. Vou mostrar uma imagem que facilita. Mas também é desvantagem, porque agora eu não estou olhando mais para a frequência no caso desse aqui. Eu estou olhando para cada unidade de aumento aqui, significa aumentar 2 desvios padrão, tá? O que a gente pode fazer? Pode rodar 2 modelos. Um com a escala original, porque me facilita pensar em aumento de familiaridade, aumento de frequência, e um outro rescalonado para eu poder fazer a comparação dos tamanhos de efeito. Olha aqui o gráfico, como é que fica. Esse gráfico é o que eu já tinha mostrado para vocês, tá? A gente vai focar aqui nos contínuos, tá? Então, ó, eu tinha falado que alguém poderia pensar que familiaridade tem um tamanho de efeito um pouco maior do que frequência e tamanho da família morfológica, que são iguais, né? Mas essas 3 escalas são escalas diferentes. Quando eu padronizo e coloco as 3 no mesmo padrão, que é por unidade de desvio padrão, eu venho para esse segundo imagem aqui e olha só como é que muda. Realmente, familiaridade é o que tem o maior tamanho de efeito, né? Ele se distanciou bastante do zero. Mas olha aqui a frequência fica muito mais perto dele e muito mais distante do tamanho da família morfológica do que eu poderia ter erroneamente pensado aqui, tá? Então, um exemplo simples aqui, fazendo de uma maneira bem automática e padronizada esse rescalonamento, mas só para mostrar que uma comparação direta assim de tamanho de efeito, qual dessas variáveis tem um efeito maior, só é possível se eu realmente rescalonar, padronizar a escala, tá? E sugestões de leitura, no livro do Guilherme Garcia tem uma seção lá no capítulo dele de regressão linear, que ele dá uma explicação bem bacana, introdutória, amigável, boa de ler. E uma outra sugestão seria o livro do Morgan Sonderegger, acho que fala assim, que ele está fazendo, né, no momento. Está disponível gratuito no OSF para a gente baixar. E a seção 7.2 ele fala de contrast coding, que é essa coisa de codificar variáveis categóricas, e tem várias maneiras de se pensar sobre elas, e é importante compreender isso para poder manipular os seus escalonamentos de variáveis categóricas
de maneira consciente, tá? E tomando as decisões que você julga serem as decisões mais coerentes para você. E não só isso, mas se fizer de uma maneira automática, saber o que está acontecendo ali por trás, tá bom? Bom, perguntas vão ser para nossa aula ao vivo, mas enfim, aqui não é nada para. Não tenho pretensão de que os alunos que estão fazendo a disciplina se aprofundem nisso. São tópicos para vocês terminarem a disciplina sabendo que existem. Para caso queiram continuar os estudos, acho que seriam bons caminhos, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu!